A paz de Deus a todos, mais uma vez, gravando aqui um vídeo para a honra e glória do nome de Deus, para dar esclarecimento das Escrituras Sagradas, onde muitos estão pegando as Escrituras Sagradas e estão torcendo ela, estão lendo a Bíblia de ré de trás para frente. Infelizmente é lamentável o que a gente está vendo. Interpretações humanas, uns querendo mostrar sabedoria mais do que outros, e o resultado acaba em nada. Sobre a visão pré-tribulacionista e a visão pós-tribulacionista, ambos têm uma interpretação opostas, diferente uma da outra. Porém, tem partes que na explicação pré-tribulacionista e pós-tribulacionista elas se encaixam perfeitamente. É isso que eu vou explicar aqui. Por isso que está havendo aí, né, esse atropelo, esse desencontro de palavras. As palavras das Escrituras Sagradas, elas têm que se unir e se encaixarem perfeitamente uma na outra, para poder então dar um resultado perfeito, objetivo e claro. A visão pré-tribulacionista, ou seja, não existe nas Escrituras Sagradas o tal suposto pré-tribulacionismo. Isso é coisa que o homem inventou, que o homem criou. Não tem nenhum lugar nas Escrituras Sagradas que fale de um arrebatamento pré-tribulacionista, ou seja, que o arrebatamento ocorreria ou ocorrerá antes da grande tribulação. Isso não existe. O que existe na visão pós-tribulacionista é que o arrebatamento ocorre depois da grande tribulação, e isto é verdade, é verídico, porque o próprio Cristo falou isso, e logo após a aflição daqueles dias. Mateus 24, verso 29 em diante. Logo após a aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências do céu serão abaladas. Enfim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos para juntar os escolhidos de uma a outra extremidade do céu sobre os quatro cantos da terra. É isso que está escrito. Então, se é depois, é depois. Lá em 7 de Apocalipse, o anjo pergunta a João: que são estes, de onde que vieram? Estes são os que vieram de grande tribulação. Então, aonde que já se viu alguém vir de grande tribulação e não passar pela grande tribulação? Se vem, é porque passou. Isso aí está bem claro nos textos das Escrituras Sagradas. Agora, a visão errada do pós-tribulacionista e a visão errada do pré-tribulacionista, eu vou explicar agora para vocês. Porque na visão pós não existe esse negócio de bate e volta, que vai para as nuvens, se encontra e já volta com o Senhor para reinar o milênio. Não é isso que está escrito nas Escrituras. O encontro é nos ares, a reunião com ele é no céu, as bodas em 19 de Apocalipse. Então, na visão pré-tribulacionista, eles pegam o capítulo 3 de Apocalipse, verso 10: como foste fiel à minha palavra, eu também te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, ou da hora da provação. Bom, aonde é que está dizendo aí que vai ser arrebatado? Em que lugar? Qual livro? Qual tradução? Qual texto? Que seja grego, hebraico, original, não importa. Não é isso que o texto está falando. Não falou nenhuma vez que vai ser tirado da igreja ou que vai ser arrebatado da igreja. Não está falando de arrebatamento. Guardar é uma coisa, arrebatar é outra coisa. Eu pergunto: Noé, Deus guardou ele do dilúvio? Guardou ou não guardou? Deus guardou. Noé passou pelo dilúvio? Passou ou não passou? Passou. Mas passou por cima, na arca, que Deus mandou ele fazer, mas ele passou. Deus não tirou Noé para cima, Deus não arrebatou Noé e sua família. Passaram pelo dilúvio, mas Deus guardou. Eu pergunto: Ló de Sodoma e Gomorra, Deus guardou? Guardou. Ele foi arrebatado para o céu? Não. Quando as pragas caíram no Egito, Deus guardou Israel? Guardou. Houve trevas em todo o Egito? Houve luz na terra de Gósen, onde os filhos de Israel estavam ali? Houve luz. A morte dos primogênitos, morreu algum de Israel? Não. Morreu do Egito? Morreu. As pragas atingiram o Egito? Atingiu Israel? Não. Então, assim como Deus guardou Israel, vai guardar a sua igreja. É isso que o texto está falando. Não está falando nada de arrebatar. Então, para quem pega esse texto aí e fala de arrebatamento, é porque nunca leu Bíblia. E se leu de trás para frente, está lendo de ré. Está dando um tiro no pé. Então não tem a mínima noção de interpretação das Escrituras, porque está criando o que não existe nela. Como é que a palavra está falando guardar e eu vou dizer que é arrebatar? São palavras opostas e diferentes uma da outra. Não se pode forçar a interpretação para dar aquilo que você quer, mas para dar o que as Escrituras Sagradas já revelam por si mesma.
certo? Então não existe esse pré-tribulacionista na Bíblia, existe o pós-tribulacionista. Você pode ver que a igreja é encontrada em toda a Escritura Sagrada passando pela grande tribulação. Só depois da grande tribulação é que Cristo vem buscar a sua igreja. Essa é a verdade, não tem ponto de fugir dessa realidade. Cristo falou, está falado. Ou a palavra do Messias não vale mais? Se vale, então honre ela, aceite ela. Porque ele disse logo após é depois. Certo? Então existem muitos outros assuntos que, se fossem para falar aqui, ia longe. Muitos falam que o Senhor Jesus tem tatuagem na coxa. Isso não existe. É um nome escrito sobre é o que está por cima da coxa, ou seja, as vestes na altura da coxa. Nas vestes escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas não é na tatuagem, não é um nome escrito na coxa dele, mas sobre a coxa, nas vestes. Assim como ele tem um cinturão, né, em volta do seu peito, conforme está escrito, mas não é no peito dele, é em volta dele, por cima. Então as pessoas, eu não sei o que é que elas têm dificuldade para ler as Escrituras e ficar criando o que não existe nela, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, ó. Trindade não existe, é invenção humana. Unicismo também não existe. Agora existe o Pai, existe o Filho. Como prova disto, é simples você entender quem é o Espírito Santo ou o que é o Espírito Santo de Deus. Eu pergunto, quem foi que gerou o Filho no ventre de Maria? Você vai dizer que foi uma terceira pessoa. Porque se você disser isso, você vai estar criando dois pais para o Senhor Jesus Cristo. E ele só tem um Pai, que é Deus, o seu Pai. É o Pai e o Filho, um é testemunha do outro. Só pelo fato de um ser testemunho de outro, não existe testemunho de uma única só pessoa, mas ambas sendo testemunho uma da outra. Então só nisso daí o unicismo já cai por terra. Só nisso daí a trindade cai por terra. Então existe uma conexionalidade do Pai com o Filho, uma união. É como se fosse uma duplicidade, porque o Filho, ele expressa a imagem do Pai e o Pai se revela na imagem do Filho. Por isso que Cristo falou, Filipe, há quanto tempo estou aqui com vós e não tenho visto a mim? Não está vendo que quem vê o Pai vê a mim? Entenda isso, ele não está dizendo eu sou o Pai, não, mas ele está dizendo que quem vê ele está vendo o Pai, porque o Pai está nele. Ele é a cópia idêntica do Pai. É isso que ele quis dizer. Está escrito que Deus passou a habitar no seu Filho com toda a sua plenitude, corporalmente, com toda a sua plenitude. Eu vou colocar os textos da Bíblia aqui para você ver que o que eu estou falando é verdade. Eu não preciso criar nada, inventar nada. Está escrito que o testemunho de dois é verdadeiro. Cristo falou que ele testifica dele e o Pai dele testifica dele. Ou seja, ele é testemunho do Pai e o Pai é testemunho dele. Mas ele não disse que tem um terceiro sendo testemunha dele do Pai e que o Pai e o Filho é testemunho de um terceiro. Não tem isso na Bíblia. Então o resumo sobre o arrebatamento da igreja é esse. Tanto na visão pós e pré. Como juntar isso? Como unificar isso? Eu pergunto, as duas vindas do Senhor Jesus Cristo, que o pré-tribulacionismo ele apresenta, é verdade? É verdade. Alguém pode dizer, então o pré-tribulacionismo está certo? Sobre as duas vindas está certo. Mas ocorre ambas depois da grande tribulação e não antes. Não existe uma vinda antes da grande tribulação e outra depois da grande tribulação, não. As duas vindas do Senhor Jesus Cristo ocorrem depois da grande tribulação. Como assim? Primeiro ele vem buscar a igreja depois da grande tribulação, leva para o céu, vai para as bodas e volta segunda vez na batalha do Armagedon em 19 de Apocalipse para colocar um fim na história, tirar a besta e o anticristo, já lançar no lago de fogo, prender Satanás por 1000 anos e estabelecer o reinado milenar na terra para cumprir Zacarias 14 que ainda não cumpriu. É simples assim. Então nessa visão aí o pré está certo. A única coisa que o pré-tribulacionismo força a interpretação é que eles dizem que é antes da grande tribulação, e não existe esse negócio de antes, é depois. Tudo acontece depois. Tudo acontece depois. O final é depois e não antes, depois. Entenda isso. Então Cristo vem buscar a sua igreja depois da grande tribulação, leva para o céu, certo? Para quê? Para cair as taças da ira de Deus. As taças da ira de Deus não está escrito que ela está reservada para o justo junto com o ímpio, mas está reservada para o dia do ímpio. Então, até os toques das trombetas, a igreja está na terra. A abertura dos selos, a igreja está na terra. Os toques das trombetas, a igreja está na terra.
Mas, presta atenção, mas ao término das trombetas, aí Deus tira a igreja para poder derramar a sua ira na terra, porque é o consumo da ira de Deus. Você pode observar que nas taças da ira de Deus a igreja não está mais aqui na terra. O arrebatamento já tem acontecido. Então essa é a verdade, para que então depois das bodas em 19 de Apocalipse, Cristo vem com a sua igreja para a batalha do Armagedon, vença a besta e o anticristo, prende Satanás por 1000 anos, estabelece um milênio na terra, para que os fiéis reinem com ele durante 1000 anos. Cumprir a profecia de Zacarias 14. Isso está mais claro do que a luz do sol. Deus abençoe a todos.